Dorival Júnior, é isso mesmo, é já de maneira oficial. Inclusive o próprio São Paulo já comunicou nas redes sociais que o Dorival Júnior saiu do São Paulo e está a caminho da seleção brasileira. Vi muita gente, sobretudo da imprensa paulista, criticando e muito a postura do Dorival Júnior. Que engraçado, essas mesmas pessoas, quando o Dorival Júnior, lá no fim de 2022, estava sendo cotado para assumir a seleção brasileira, falavam que não tinha nenhum problema. Aí depois o Dorival Júnior não ficou no Flamengo, por conta da diretoria do Flamengo, e não tem nada a ver com solicitação de cláusula de saída para a seleção brasileira, não. A diretoria do Flamengo não quis ficar com o Dorival na ocasião por entender que o Vitor Pereira iria fazer um trabalho melhor. Beleza, o tempo passou, Dorival Júnior em 2023 assumiu o São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil, título inédito para o São Paulo, justamente contra o Flamengo, e agora chega à seleção brasileira. Gente, não tem como criticar a postura do Dorival Júnior, muito pelo contrário, ele sempre deixou muito claro que era o sonho dele assumir a seleção brasileira. Estamos falando de um treinador que está caminhando para o fim da carreira, a verdade é essa. O Dorival Júnior ele tem uma idade avançada, ele está há muito tempo no ramo. Já o Fernando Diniz, que está no começo da carreira, ele acabou se queimando, assumindo de maneira provisória a seleção brasileira, não foi bem, péssimos resultados, e agora sai extremamente queimado da seleção brasileira. Então, o Dorival Júnior, ele não está errado, muito pelo contrário. Se o São Paulo reclamar, mas o planejamento para 2024, as contratações, a montagem do elenco, foi tudo em cima do Dorival Júnior. Gente, tem o ônus e o bônus de você ter um bom profissional. O Dorival Júnior é um bom profissional. E o bom profissional, ele chama a atenção de outras instituições. Chamou a atenção da CBF, a CBF foi lá, pagou a multa rescisória junto ao São Paulo e levou o treinador topou. Qual é o problema nisso? Você que está aí do outro lado, você também é um profissional, você está numa empresa. A qualquer momento você pode receber uma proposta melhor e partir melhor no seu entendimento. E repito, estamos falando de sonho. Dorival Júnior, ele tem esse sonho. E agora vai realizar esse sonho aí depois de boas passagens, tanto pelo Flamengo quanto pelo São Paulo. Mas agora vamos falar de Flamengo, porque é uma notícia triste agora. Aprenda a monetizar canais darks do YouTube com vídeos de programas esportivos igual esse que você está assistindo. Esse canal já me gerou mais de R$5.000 nos últimos 30 dias. Agora imagine você fazendo 2, 3 canais, quanto você irá ganhar. Sim, eu digo você, porque você precisa literalmente só aprender as técnicas de camuflagem, baixar e subir os vídeos no seu canal. Eu fiz uma aula para te ensinar, mas não vai ficar disponível por muito tempo. Clica no link que está no comentário fixado. O Darlan, zagueiro que se machucou no primeiro jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, teve uma grave lesão no joelho e exames constataram nesse domingo que ele vai precisar passar por cirurgia por conta de um problema multiligamentar no joelho. É uma lesão bem parecida com a do Bruno Henrique, que deixou o Bruno Henrique aí longe dos gramados 10 meses. E agora o Darlan, um garoto muito novo, com potencial absurdo, vai passar por uma cirurgia. O que eu posso fazer nesse momento é desejar boa sorte para ele na recuperação, que ele tem uma cabeça muito forte e, se Deus quiser, ele vai voltar ainda melhor aos gramados, pelo visto, só no fim de 2024, se tudo ocorrer bem, ou só no começo de 2025. Então, Darlan, força para você, que Papai do Céu te abençoe nessa recuperação aí. Vamos falar agora de elenco profissional, porque o De La Cruz já tem prazo, já tem data e hora e local para chegar ao Rio de Janeiro. Ele chega no dia 9 de janeiro, por volta de 1h da tarde, num Galeão, em um jato que o Flamengo conseguiu para ele, um jato fretado. Vini, ele não vai estar na reapresentação do Flamengo no dia 8, nessa segunda-feira. Pois é, só que a gente tem que lembrar que o último jogo dele no ano passado foi no dia 22 de dezembro, pelo River Plate. Então, se a gente parar e analisar, fazer a contagem certinha, ele está tendo um período de férias menor do que o elenco do Flamengo, cerca de 20 dias. O elenco do Flamengo está tendo 30 dias. Então, ele está se reapresentando ainda antes do tempo, bota aí entre aspas. Ele já tinha viagem marcada, ele queria estar aqui no dia 8 na reapresentação, mas ele já tinha programado férias com a família, enfim. Chega nessa terça-feira e a tendência é que seja apresentado de maneira oficial à imprensa na quarta-feira, no dia 10 de janeiro. Único reforço do Flamengo até o momento, porque o Flamengo continua tendo dificuldade com o Léo Ortiz, com o Vina e com outros jogadores, como o atacante Luiz Henrique e o meia Evander. Mas sobre o Léo Ortiz, ele tem reapresentação marcada para essa segunda-feira. O Red Bull Bragantino bate o pé, não quer vender o jogador para o Flamengo, e o jogador é esperado nessa segunda-feira na reapresentação. O grande ponto é,
O Red Bull Bragantino vai ficar com um jogador insatisfeito, porque o jogador, em diversas vezes, em algumas reuniões com a diretoria do Red Bull Bragantino, deixou muito claro que queria ser transferido ao Flamengo, que topou o projeto do Flamengo. Mas o Red Bull Bragantino, duro naquela, falou, beleza, você quer? Ótimo, o Flamengo tem que pagar 10 milhões de euros, senão não vai te levar. E as conversas estão paradas. A verdade é essa, não tem nada avançado. Ou o Flamengo faz uma nova oferta para o Red Bull Bragantino, ou não vai conseguir contratar o jogador. Isso tudo está acontecendo porque o empresário do jogador virou para o Flamengo e falou, olha, por 6 milhões, 6,5, eu acho que eu consigo tirar o Léo Ortiz de lá. Beleza, até conseguiria, se fosse um clube do exterior. Quando o Red Bull Bragantino soube que era o Flamengo, o clube brasileiro, falou, não, para clube brasileiro a gente vai cobrar mais, 10 milhões de euros. Ah, mas é o Flamengo. Tudo bem, o Flamengo está aí investindo pesado, pagando multa rescisória do De La Cruz, 16 milhões de dólares, então tem condições de pagar 10 milhões de euros e tirar o Léo Ortiz daqui, o nosso principal jogador. Mas o Flamengo entende que o pagar 10 milhões de euros no Léo Ortiz é um valor acima da média. De fato é, gente. Sejamos bem francos, estamos falando de um bom jogador, mas não vale 10 milhões de euros por vários motivos. Idade avançada, ele já tem 27 anos, não é um jogador que já atuou na Europa, ter se destacado na Europa, tudo bem, já foi convocado para a seleção brasileira, se eu não me engano, uma vez, justamente com o técnico Tite, mas fora isso, nada além disso. Então o Flamengo ainda encontrando dificuldades nessas contratações, mas eu vou falar aquilo que eu falei no vídeo anterior. Eu não vejo motivos para ter pressa. O foco do Flamengo nesse primeiro semestre vai ser o quê? Ganhar o Campeonato Carioca. O Flamengo tem que ganhar o Campeonato Carioca. Já foi vice para o Fluminense 2 vezes seguidas. Não vai ser pela terceira vez, espero eu. O Flamengo tem que ganhar o Campeonato Carioca. E tem o começo da fase de grupos da Libertadores. Fora isso, qual é o foco do Flamengo? Eu acho que não precisa ter pressa, não precisa fazer loucuras financeiras para ter os jogadores aqui o mais rápido possível. É ter calma, cautela nas conversas, porque uma hora eu acho que o Flamengo pode conseguir a contratação. Caso contrário, é mirar um plano B, um plano C, tal como Vina na lateral esquerda, no ataque Luiz Henrique e o meia Evander também. São negociações extremamente difíceis. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, nenhuma está próximo de acontecer. Pelo menos é o que eu tenho de apuração. Fora isso, o Flamengo vai muito bem, obrigado. Tem reapresentação agora, segunda-feira, na parte da tarde. Sobre a camisa do De La Cruz, acabei não citando. Se nada mudar, ele vai vestir a 7, que era do Everton Ribeiro. Inclusive, o Everton Ribeiro foi apresentado lá no Bahia. E teve até um fato curioso: o filho do Everton Ribeiro foi questionado sobre Flamengo. Ele acabou cantando lá a música do Flamengo, não do Bahia. Assim, foi um fato curioso. Nessa minha opinião aí, eu acho que o Bahia deu mole, porque o Bahia sabia, obviamente, de como é a repercussão do filho do Everton Ribeiro nas redes sociais, o carinho que ele tem pelo Flamengo, e aí bota o garoto para falar lá, obviamente ele ia falar de Flamengo. Criança age de maneira muito natural, obviamente a criança não pensou, na cabeça da criança não está fazendo nada de errado e não fez nada de errado. A verdade é essa, é uma criança, gente, pelo amor de Deus. Foi até engraçado, curioso, todo mundo riu ali, e vida que segue agora Everton Ribeiro no Bahia e o De La Cruz, portanto, herdando o número 7. Fala, rapaziada, mais um vídeo no canal, já se inscreva, aciona o sino, deixa o like para não perder nenhuma informação aqui no canal Emerson Fla. Então se inscreva, aciona o sino e deixa o seu like. Duas informações aqui, a do Rafael Alcântara e a de De La Cruz. Começar por essa, porque o De La Cruz já tem aí data para desembarque no Rio de Janeiro, mas ele não vai se representar neste momento no elenco, vai ser uns dias depois, tá? O novo reforço do Flamengo, De La Cruz, já tem data para chegar no Rio de Janeiro, contudo, só vai se reapresentar aí, se apresentar, né, no caso, no Ninho do Urubu, depois do elenco que retorna hoje, nesta segunda-feira. O meia vai sair do Uruguai em voo fretado para o Rio de Janeiro, né? De La Cruz aí é o único reforço do Flamengo até o momento. Meia chega ao Brasil ainda nessa semana. A apresentação será depois do elenco. E a chegada, segundo informação do Vene Casagrande, De La Cruz chega no Galeão por volta das 13 horas e 15 minutos da terça-feira, dia 9. E o Meia também vai ter um dia para poder resolver as coisas, se instalar certinho, e vai se apresentar na quarta-feira, dia 10, no Ninho do Urubu, tá? Tem aqui as funções do De La Cruz, num esquema aí, possível esquema de 4-2-3-1, que o Tite gosta de usar, e também pode usar a função 10, 4-3-1-2, sendo esse 1 aí
à frente dos 3 meias ali, né? Ficaria mais perto da dupla de ataque. Vamos aguardar aí a chegada do De La Cruz, a promessa de um Aeroflá para a chegada do De La Cruz, né? Tem aqui a situação do Rafinha Alcântara pagando somente os salários, tá? O Flamengo define a operação para ter Rafinha Alcântara. Até o momento, a equipe trouxe apenas o De La Cruz, como eu falei, e tem a situação do Rafinha Alcântara, que pode chegar de graça no Flamengo, né? O Rafinha Alcântara vai ficar livre no mercado aos 30 anos, atualmente no Al Arabi do Catar, visto como uma das estrelas do futebol catari, mas já avisou que não vai continuar no clube no término do seu contrato, que é no meio do ano. Então ele pode chegar de graça e ele, segundo aqui, ó, o meio-campista afirmou aos jornalistas Gabriel Reis e Júlio Miguel Neto: eu quero jogar no Flamengo. A diretoria gosta muito desse nome, mas não fará esforços por agora. Ou seja, deve chegar de graça realmente, hein? Se conseguir um acordo lá com ele, no meio do ano ele vem de graça para o Flamengo, assim como vieram o Rafinha, veio também o Felipe Luiz, né, em 2019. Uma boa jogada aí da diretoria do Flamengo, né? O que você acha do Rafinha Alcântara no Mengão? Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.